Boa noite para todos vocês. É uma alegria muito grande, é um prazer enorme estarmos mais uma vez aqui nesta casa, juntamente a todos vocês. O livro de nossa biografia de 2013. O livro 2013 já encerrou-se. Poucas páginas restaram para o seu término. Em cada dia vivido deixamos nossa marca. Em pensamentos, em sentimentos, em ações, em omissões, em tudo. Contamos com o apoio incondicional de nossos amigos deste plano e do plano espiritual. Juntos, escrevemos cada página deste livro. O livro 2014 está com as suas 365 páginas em branco, esperando que imprimamos nelas novas conquistas, novas amizades. É uma nova oportunidade para revivermos momentos bons, aprendermos e a crescermos espiritualmente. A vida é um contínuo suceder. Volta no tempo, senão a memória. Seguimos o curso sempre para a frente. Entretanto, pelo fato de as datas, as comemorações, os ritos sempre se repetirem ano a ano, vemos em cada ano novo um recomeço. Uma oportunidade de refazermos as coisas, de mudar o modo de vida. Isso cria um clima propício para, de fato, recomeçarmos. Materialmente nada muda, com o simples mudar de datas. Porém, em sentimentos, em esperanças, em espírito, mudamos sim. E essa mudança de propósito pode nos favorecer de tal forma que, realmente, mudaremos até os fatos materiais de nossas vidas. Uma mudança de propósitos, uma mudança de vida. Ano novo, 2014. Uma nova era. Uma era cristã. Uma era de renovação de nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas ações. Um ano que recomeça, trazendo tudo para nós de uma perspectiva de um mundo melhor. Assim, amigos e irmãos desta casa, sejam todos bem-vindos nessa casa. Muita boa noite para todos vocês. Desde já agradeço pela presença carinhosa de todos vocês. Desejo de um feliz ano novo na vida, na família e para esta casa também que nos acolhe. Trazemos aqui nesta noite de hoje uma proposta que, de certa forma, para muitos de vocês será uma proposta contraditória. Mas somos pessoas que estamos aí há 38 anos no Movimento Espírita de Divinópolis, trabalhando pela pureza doutrinária, pela busca da integridade da doutrina espírita. Estamos aqui hoje para espousar não o nosso pensamento, no que nós achamos, mas espousarmos para vocês o que a doutrina nos fala com relação à questão da mediunidade e ou obsessão. Nossa bibliografia é que está esposada aí, preferencialmente as obras básicas. E nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. O sol é médium da luz que sustenta o homem, tanto quanto o homem é instrumento do progresso planetário. A planta, ela é médium da frutificação. A terra é médium da flor que materializa. A flor é médium do perfume que embalsama a atmosfera. O lavrador é o médium da colheita. O carteiro é o médium destinatário. Ser médium, meus amigos e irmãos, não é simplesmente fazer-se veículo de fenômenos que transcendem a lei da compreensão.
A mediunidade, como instrumentação da vida, surge em toda a parte, em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os povos. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. A mediunidade é uma das mais belas oportunidades de serviço ao próximo, porque é através dela que nós podemos realmente servir o nosso próximo. Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da caridade, através da qual opera o Espírito de Jesus, de 1000 modos diferentes, em cada setor de nossa marcha evolutiva. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se é um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Sabe, meus amigos, quantos de nós que nesse momento desejamos ser médiuns, temos a faculdade mediúnica ostensiva. Mediunidade é coisa santa, é coisa que deve ser praticada com uma santidade, com muita responsabilidade, inclusive a mediunidade com Jesus. É essa que nos concita realmente a uma vivência mais acurada. Nosso tema de hoje é mediunidade ou obsessão. Nosso intuito aqui nessa noite com vocês é tentar levar a vocês um entendimento quando realmente é mediunidade, quando não é mediunidade, quando é obsessão e não é mediunidade. E quando há faculdade mediúnica, a mediunidade ostensiva, estando o médium portador também da obsessão. É por isso que nós colocamos ali mediunidade e obsessão. Mediunidade ou obsessão. Vamos procurar mostrar para vocês, dentro da literatura espírita, como é que acontece essa faculdade mediúnica e o que acontece conosco também com relação à obsessão. No livro O Seara dos Médiuns de Emmanuel, no capítulo 2, ele reporta o seguinte: a vela acesa arroja de si fótons, ou força luminosa. O cérebro exterioriza os princípios inteligentes, ou energia mental. Na primeira temos a chama, quer dizer, a vela acesa, arrojando de si os fótons, ou essa força luminosa, ela ilumina em seu derredor. O cérebro exterioriza os princípios inteligentes, ou energia mental. Então, no segundo, nós identificamos a ideia, com a ideia. Exteriorizamos os pensamentos, eles pululam em torno de nós, nos fazendo receptíveis e ressonantes. Uma e outra possui campos característicos de atuação, que é tanto vigorosa quanto mais se mostre perto do fulcro emissor, quer dizer, do centro da chama ou do próprio cérebro. No fundo, os agentes que nos referimos são neutros em si. Isso quer dizer, a chama da vela é neutra, assim como também o pensamento é neutro. Imaginemos, no entanto, o lume conduzido, tanto pode revelar o caminho de um santuário, quanto a trilha de um pântano. O que importa é quem vai utilizar dessa mesma luz. Tanto ajuda os braços do malfeitor na execução de um crime, quanto auxilia as mãos de um benfeitor no levantamento de boas obras. Verificamos na apresentação, no SMIG, que a energia mental, inelutavelmente ligada à consciência que a produz, obedece à vontade. A vontade alavanca, movedora, articuladora e gestora do pensamento. E, compreendendo-se num pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico, todo o recurso mental. Assim nos fala Emmanuel: desejando sentes, sentindo pensas, pensando realizas, realizando atrais, atraindo refletes. É comum a gente achar que o pensamento vem primeiro.
O desejo vem primeiro, o sentimento vem segundo, o pensamento vem em terceiro. O pensamento tem que expressar um sentimento, o sentimento tem que expressar os desejos. Então, o desejo é a primeira articulação da nossa mente. Desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, realizas. Realizando, você atrai. Atraindo, você dá o feedback, a chamada retroalimentação, ou a chamada ressonância magnética. E, refletindo, estendes a própria influência, acrescida pelos fatores de indução do grupo que te afinas. O pensamento é, portanto, nosso cartão de visita. Aonde nós chegamos, nós nos identificamos com o pensamento. Ele é o nosso cartão de visita, o cartão do qual nós nos apresentamos aos outros. Em qualquer lugar em que nós nos encontramos, nós nos expressamos pelo pensamento. E através dele seremos identificados. Com ele, representamos ao pé dos outros, conforme nossos próprios desejos, a harmonia ou a perturbação, a saúde ou a doença, a intolerância ou o entendimento, a luz ou a sombra dos construtores do bem e carregadores do mal. Então veja bem que o pensamento, ele é neutro, mas ele obedece ao sentimento e os nossos desejos, articulados pela nossa vontade, que é a alavanca articuladora, gestora dos nossos sentimentos, desejos e pensamento. Lá vai a pergunta comum, 459 de O Livro dos Espíritos. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Influem? Vamos ver? Oi, amor, cheguei. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber, beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber, eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja, pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vamos lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Será que estamos sozinhos a todo instante? Ou será que em torno de nós existem uma nuvem de testemunhos, conforme nos fala Paulo de Tarso? Em torno de nós pululam uma nuvem de espíritos
aproveitando nossos pontos fracos e nos influenciando naquilo que nós deixamos nos fraquejar, cedermos à influência destes. Isso se chama obsessão, constrangimento, coação. Leva nós a fazermos coisas que nós não faríamos num estado normal. Chama processo obsessivo. Chama-se doença. Obsessão é patologia. Tem sintomas. Vejamos agora o seguinte. Quando existe um contato espiritual, o médium, em estado vibratório favorável e receptivo, há uma combinação dos fluidos do perispírito do espírito com os fluidos do perispírito do médium, com o seu fluido vital e, principalmente, através da epífise, tida pelo espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, como a glândula da vida espiritual nos seres humanos, cujas funções têm sido estudadas pelos cientistas na Terra, a glândula pineal. E, por fim, a captação do fluido universal, no qual estamos imersos. A sintonia espiritual é esta combinação fluídica. Assim também na mediunidade, ou na capacidade medianímica, sendo ela ostensiva, os espíritos também influem sobre os nossos pensamentos, nossos atos. Mas aqui não é patologia, aqui não é doença. Mediunidade não é doença. Mediunidade é neutra. No entanto, parece muito a faculdade medianímica com o processo obsessivo, embora ambos são diferentes, porque na mediunidade não há coação, não há constrangimento do médium, há uma passividade do próprio médium. Com isto, a gente passa então a definirmos o fenômeno mediúnico como sendo aquele em que o organismo do médium, do homem médium, além de anímico, sofre a fusão psicoafetiva e a ação perispirítica do comunicante, passando assim a mediar as duas dimensões. Todos nós somos dotados de percepções extrasensoriais. Todos. Foi por isso que foi conceituado que todos nós somos médiuns, mais ou menos médiuns. As percepções extrasensoriais pertencem ao grupo dos fenômenos anímicos, pois radica no próprio organismo físico e perispirítico do homem. A mediunidade é a utilização dessas mesmas percepções radicadas no organismo físico e perispirítico, utilizada pelos espíritos comunicantes como instrumento de suas manifestações. Aí está a diferença. No livro dos Médiuns, capítulo 20, questionou o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. Então, quer dizer, a faculdade em si, ela não olha se a pessoa é moral ou se é imoral, porque a faculdade em si, está ligada ao organismo perispirítico e físico, o neurológico do médium, o nervoso central. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, quer dizer, o desenvolvimento da mediunidade independe da moral, mas o que fazer dela, a direção que nós daremos dessa faculdade, depender-se-á na íntegra da condição moral do seu usuário, do médium. Para que um espírito possa comunicar-se, preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas. Isso quer dizer sintonia, que nem sempre se estabelece instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente a ele. Livro dos Médiuns.
É uma faculdade medianímica, pois ela radica no próprio organismo. É uma predisposição orgânica, porque depende do corpo físico, de toda a sua confluência neurológica, nervoso central, periférico, com o perispírito do médium, pois depende da relação desses dois, numa relação intrínseca que estabelece a sintonia, caracterizada pelas comunicações que são estabelecidas entre os dois planos espiritual e o corporal, tendo como principal objetivo instruir os homens acerca das leis naturais e sendo ainda consoladora e reconfortadora. Eis o seu objetivo. Nós temos então a chamada mediunidade fenômeno. Fenômeno é aquela em que o fenômeno ostensivo tem como principal objetivo a comunicação entre os dois planos, o espiritual e o físico, aonde o médium é o instrumento da comunicação e a mediunidade é a técnica pela qual se estabelece pela sintonia o intercâmbio espiritual. E a mediunidade fenômeno está dividida em efeitos físicos e intelectuais. E podendo ser um médium, seja ele natural ou facultativo. Os chamados médiuns inconscientes ou naturais. E os médiuns facultativos, que são aqueles que realmente sabem, que têm conhecimento, que têm a faculdade. E os naturais, ou chamados involuntários inconscientes, são aqueles que são médiuns e não sabem que são. No primeiro caso, daqueles que são inconscientes, a iniciativa parte do espírito. No segundo caso, no médium facultativo, a iniciativa parte dele, no caso da sintonia. Mas além da faculdade mediúnica, do fenômeno, nós temos a chamada mediunidade tarefa, que é diferente um pouco. É aquela faculdade que independe da ostensividade para o fenômeno da comunicação entre os dois planos, pois ela acontece naturalmente no plano existencial, caracterizada pela prática do bem, do emprego da caridade. É aquele médium que trabalha na construção de um mundo melhor. É um médium da vida, conforme preceitua André Luiz no seu livro Nos Domínios da Mediunidade. Bezerra de Menezes, a um conselho sublime aos médiuns, ele diz o seguinte: mediunidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Aqui alguém, em nome dos espíritos desencarnados, fala, comunica. Ali um companheiro aplica energias curadoras. Ali um cooperador ensina o roteiro da verdade. Acolá outro enxuga lágrimas do próximo, semeando consolações. Contudo, é o mesmo poder que opera em todos. É a divina inspiração do Cristo, dinamizada através de 1000 maneiras, 1000 modos diferentes, por reerguermos a condição de espíritos inferiores e de sofrimento, a títulos de herdeiros do Eterno Pai. É nessa movimentação bendita de socorro e esclarecimento, não se reclama o título convencional do mundo qualquer que seja, porque a mediunidade cristã em si não colide com nenhuma posição social, que independe da religião, do poder monetário, socialmente e político, construindo fonte do céu, a derramar os benefícios da terra para o intermédio dos corações de boa vontade que o serve de instrumentos. Em razão disso, antes de qualquer sondagem das forças psíquicas, no sentido de se lhes apreciar o desdobramento, vale mais a consagração do trabalhador à caridade legítima, em cujo exercício todas as realizações sublimes da alma podem ser encontradas. Então, meus amigos, Bezerra de Menezes nos concita a vivermos a mediunidade, independente da ostensividade do fenômeno, porque todos nós somos médiuns, médiuns da vida, médiuns do bem, médiuns da caridade, médiuns de Deus. Estamos aqui na condição de co-criadores que nós somos, como diz Gênesis 1, 26. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criado à sua imagem porque Deus é criador. E nós somos co-criadores em plano menor.
Na condição de co-criadores em plano menor, eu sou médium da vida, porque eu contribuo para a consolidação da obra de Deus, conforme preceitua a pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Quem desejar a verdadeira felicidade há de improvisar a felicidade do outro. Ninguém é feliz se não faz o outro feliz. Quem procura consolação para encontrar deverá reconfortar os mais desditosos da humana experiência. Então tem que consolar, dar para perceber, para receber. Porque tem que perceber, tem que sentir, ajudar para ser amparado, porque dando que recebe. Esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. E aí, no início eu disse, no pensamento de Joel, e nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e os nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias, espalharei meu espírito sobre toda a carne. E os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Esse momento estamos vivendo, meus amigos, dessa profetização da verdade, através das faculdades, das modalidades mediúnicas, das aptidões mediúnicas, das quais todos vocês, muitos de nós, somos possuidoras. No livro Consolador de Emmanuel, ele nos fala do conceito de mediunidade. É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso pela terra. Então, é essa a predição de Joel, na visão de Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, e prometido pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. Esses tempos, agora, atualmente em curso pela terra. A missão mediúnica se tem os seus lucros, as suas vantagens, e as suas lutas dolorosas, porque a luta do médium, e não da mediunidade, é uma das mais belas oportunidades de progresso e redenção concedidas por Deus aos seus filhos miseráveis que somos, misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do Espírito, ela é patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena. É isso. Enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que encontra ligado aos princípios evangélicos, na sua trajetória pela face do mundo. Então, Emmanuel, ele retrata o pensamento de Joel, profetizando nesse momento em que Jesus derrama seu espírito sobre toda a carne. Que nesse momento em que o velho mediunismo, tragado ao nada, transforma-se na mediunidade, nos tempos do Consolador. A faculdade propriamente dita se radica no organismo nosso, independe da nossa condição moral. Mas o que fazer com a faculdade mediúnica depende da condição moral, porque podemos servir às trevas, mas podemos servir à luz. Gengis Khan, Adolfo Hitler serviam às trevas. Francisco de Assis, Mohandas Gandhi, serviu à luz. Chico Xavier serviu à luz. Então, é muito próprio de cada um. Então, a mediunidade é toda uma capacidade de realizarmos trabalhos, seja no seu aspecto material, social, no seu aspecto intelectual, cultural, moral e espiritual. Pela mediunidade, fenômeno ou tarefa, não importa. É levado à renovação do próprio médium. Então o médium, ele precisa o tempo todo renovar-se, para que a sua faculdade lhe acompanhe a sua própria renovação. Mediunidade vem de dois vocábulos: médium de médium, medianeio, intermediário. Idade é um sufixo que quer dizer qualidade. Mediunidade é aquilo que é oriundo e que vem através do médium com qualidade. O dicionário de Aurélio
traz o conceito com muita precisão. Qualidade de médium, mediunidade. É a prática onde a qualidade é a principal característica do praticante, onde entra a direção que se dá à finalidade, que é a qualidade do fim, que se almeja, que se objetiva, e o conhecimento de causa e a moral. A chamada sistematização neurológica deverá ser responsável por deixar jorrar para o exterior a luz da apreensão espiritual. Então é através do nosso cérebro, da epífise, da glândula pineal, em que é jorrado essa energia do mundo espiritual para o mundo corporal. É através do sistema nervoso central e periférico que o fenômeno mediúnico se estabelece. É por isso que ficou muito convencionado. É uma predisposição orgânica, porque depende toda uma organização neurológica. Qualquer indivíduo que reencarne com um projeto de atuar na esfera da mediunidade ostensiva, portanto, ou então, o compromisso mediúnico em sua folha de deveres necessitará de um corpo físico que possibilite a esterilização da faculdade. Então, mediunidade não é uma coisa que você pega por osmose, não é uma coisa que você desenvolve tomando um medicamento, não é uma coisa que você desenvolve sentado em torno de uma mesa, não é uma coisa que você pega através de um vírus por contágio. Já se nasce médium, já traz a predisposição orgânica no próprio perispírito, no corpo físico, o médium ostensivo. É aquele que vai manifestar a sua faculdade medianímica de forma ostensiva. Então a mediunidade é coisa planejada, está na folha de deveres. Nos fala Camilo no seu livro, através da psicografia de Raul Teixeira, chamado Correnteza de Luz. Então, esse sistema nervoso central, desse futuro médio, quanto periférico, ele é ajustado de tal maneira que o mínimo contato psíquico com o mundo espiritual, esse envolvimento psíquico, impõe percepções automáticas do invisível. É mais ou menos assim que funciona. É essa via unilateral. E, uma vez existente em nós, de forma ostensiva, certamente o médium, pela sua ressonância, retratará ao comunicante. E ela passa a ser o quê? Bilateral. Mediunismo. É uma palavra que foi cunhada por Charles Richer, em 1905. Médium. Ismo. Tudo que é oriundo do médium é mediunismo. Tudo que é proveniente do médium de forma anímica, independente da moral do médium, fazendo para ver como é que fica essa coisa. É ismo, quer dizer, oriundo do médium. Tudo que é oriundo de nós é mediunismo. Mediunidade é tudo que é oriundo de nós com qualidade. É diferente. Então, mediunismo, essa prática indiscriminada, sem controle, sem direção, de forma fazendo para ver como é que fica. Não existe qualidade na prática, independe da moral. O objetivo da mediunidade é a comunicação entre os dois planos, o espiritual e o material, aonde o médium é a instrumentação, da manifestação, e a mediunidade é a técnica pelo qual ele utiliza para estabelecer a comunicação. É chamada transcomunicação mediúnica, assim como tem a TCI, chamada transcomunicação instrumental. A finalidade da mediunidade é a elevação do médium, elevação do homem, erguendo-o da condição de inferior que ele está, a herdeiro do Pai Eterno. É a iluminação interior, contribuindo assim para a evolução espiritual do médium. Essa é a sua finalidade. Desenvolver a mediunidade é ampliar as faculdades medianímicas. Não se desenvolve a mediunidade sentada em torno de uma mesa.
Eu devo ser médio 23 horas lá fora e 1 hora aqui dentro, sentado em torno dessa mesa para agradecer a Deus pelas 23 horas de mediunidade lá fora. Médio da paciência, médio da tolerância, médio do amor, médio da caridade, médio da generosidade lá fora. Com o marido, com a esposa, com os filhos, com a família, com a sociedade, com o patrão, com os empregados, com os companheiros do movimento espírita. É 23 horas lá fora. Eu venho aqui para sentar em torno dessa mesa e levantar as mãos para o céu e dizer: obrigado, Senhor, pelo dom que me concedestes, porque eu vivo lá fora 23 horas dessa faculdade. Porque tem muitas pessoas que querem viver 23 horas aqui dentro, de faculdade mediúnica, e somente 1 hora lá fora, quando dá tempo. É o contrário. O evangelho começa em casa, entre os nossos familiares, nossos grandes afetos e desafetos. É educar a mediunidade ou o médium? Quanta gente ainda acredita que devemos educar a mediunidade? Educação mediúnica é orientar as aptidões do médium, é o aprimoramento moral, é aperfeiçoar as faculdades, dar direção retilínea. É a educação do médium, não da mediunidade. Não se educa a mediunidade, se educa o médium. Porque a mediunidade é neutra. Porque depende da condição moral do médium, o emprego desta. Então se educa o instrumento, se educa o médium e não há. Se ampliarmos a faculdade de alguém, sem antes educá-lo, podemos causar um mal em vez de um bem. Mais importante que desenvolver a mediunidade é educar o médium. Viram? No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. É esse precisamente o erro em que caem muitos adeptos e que a miúde os leva em sucesso com certas pessoas. Está no capítulo 3 do Livro dos Médiuns. A questão das manifestações mediúnicas é uma consequência natural. Ela é secundária. Ela é consecutiva. Ela vai acontecer independente de estar no centro espírita ou não. Independe de eu ser espírita ou não. Independe de uma mesa mediúnica formada para... Independe. Agora, não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida da existência da alma. O mais importante é a alma. É sua educação. É sua elevação espiritual. A mediunidade é uma faculdade que nos é emprestada para que nos auxilie em nosso progresso espiritual, nos ajude em nossa elevação espiritual. É um instrumento divino da qual Deus concede a gente. Já pensou, meus irmãos, reencarnar nessa existência corporal, de mãos banando, sem nenhum instrumento nas nossas mãos para nos ajudar a alcançar as bem-aventuranças? Tem que ter alguma coisa que auxilie, alguma coisa que ajuda. Para muitos, é a faculdade medianímica ostensiva. Perguntou-se a Emmanuel, no livro Consolador, na questão 384, devia-se provocar o desenvolvimento da mediunidade? Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque neste terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea das expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Então, a faculdade é Claude, independe da minha postura socioeconômica, política, social, cultural, independe de eu ser espírita ou não, se eu frequento uma reunião mediúnica ou não, ela vai eclodir, se ela está nas minhas folhas de deveres, no meu planejamento reencarnatório. Mas se não, você pode tentar a sua vida inteira, a sua existência inteira, que nunca ela vai eclodir, porque não foi planejada. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor de atividade doutrinária, porquanto em tal assunto toda a espontaneidade é indispensável, considerando que as tarefas mediúnicas elas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual.
que o telefone de vocês tocam? Certamente porque alguém do outro lado o acionou. O telefone toca do lado de lá para cá, meus amigos. Viu? Agora, ficar com esse telefone na mão aguardando, certo? O tempo todo, uma existência inteira, tentando uma comunicação, às vezes é perda de tempo. Às vezes nunca vai acontecer essa comunicação. Porque ninguém de lá vai tocar o nosso telefone. Então é preciso que o telefone ele seja tocado de lá para cá. Aí depois você então atende, oi. Aí ela passa a ser bilateral. Porque encontrou em você a ressonância. A ressonância é o feedback, a chamada retroalimentação. Aí sim, aí é a faculdade medianímica ou mediúnica. Perguntamos, por um lado, podemos apresentar sinais de faculdade medianímica ou mediúnica ostensiva, acompanhado de uma perturbação obsessiva. Neste caso, o médium é doente e precisa de tratamentos. Então, pode acontecer de alguém, certo, de um lado, apresentar indícios e não sintomas, né, da faculdade medianímica ostensiva. Mas, ao mesmo tempo, apresentando também sintomas de perturbação espiritual. Então, é o médium perturbado, é o médium obsediado. Lembra dos médiuns? Seria a obsessão um grande obstáculo da faculdade mediúnica? A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la. Porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à felicidade das comunicações. Então veja bem que a obsessão é o quê? É um escolho, é um obstáculo à faculdade medianímica. A obsessão de qualquer grau sendo sempre efeito de um constrangimento, e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, porque os bons não constrangem, não coagem, influenciam o bem no bem. Segue-se que toda comunicação dada por um médium obsediado é de origem suspeita, e nenhuma confiança merece da parte dele e de quem as recebe. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se e rejeite tudo que for simplesmente duvidoso. Então tira o suprassumo, ignora o restante. Reconhece a obsessão pelas seguintes características, os seguintes sinais. Persistência de um espírito em se comunicar bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos a façam. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Item 243. Reconhece a obsessão pelas seguintes características. Persistência de um espírito a se comunicar conosco através da psicografia, através da tipologia batidas, através de quê? Da clarividência. Às vezes alguém está obsediado, psicográfica também. Alguém está obsediado, ele vê espíritos, ele ouve os espíritos. Em derredor dele acontecem fenômenos parecidos mediúnicos. Ele acha que é mediunidade. Segundo, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade ou o ridículo das comunicações que recebe. Porque é uma fase de fascinação que leva o suposto médium, sério, a acreditar que não existe nenhum ridículo na comunicação, que tudo é legítimo, que tudo que passa através dele é bom. Então, ele não tem a condição de filtrar, de reconhecer a impostura, a mentira, a farsa do comunicante. Crença na infalibilidade do médium, na infalibilidade do comunicante, e que comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas e absurdas. Chega Jesus comunicando através de você, mas não é Jesus, é Jesus. Porque na hora psicográfica esqueceu do acento. Não foi Jesus, foi Jesus.
É preciso saber filtrar. Às vezes, a gente só quer receber Bittencourt Sampaio, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, mas não recebe o João ninguém, a Maria ninguém, por aí. Confiança do médium nos elogios que ele dispensa os espíritos que eles por eles se comunicam. O espírito chega, meu irmão, você está esplêndido. Você está ótimo. Continue assim. E aí a vaidade do médium vai lá em cima, no topo da cabeça. Né? E fica todo torto, o super médium. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Afastam das pessoas que podem dizer, você está obsediado. Você não tem mediunidade, você tem obsessão. Afastam dessas pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis, dizendo para ele que está obsediado. Os espíritos obsessores, então, afastam o obsediado dessas pessoas criteriosas. Passa longe do Vicente. Passa longe do Sérgio Bebiano, do João Balbi. Porque eles são capazes de poder emitir opiniões para dizer que você está obsediado. Eles afastam da gente. Tomar a mal crítica das comunicações que recebe. Ai, ai, ai. Se criticar a comunicação de um médium, ele melindra. E o espírito comunicante mais ainda. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Será vai passeando com a sua família na pracinha do santuário? Ou pelas avenidas da cidade aí, ou Goiás. O comunicante chega perto de você e fala assim, filho, entra no estabelecimento aqui, pede papel e caneta. Nós vamos escrever agora. Pô, peraí. Se vocês não têm lazer aí, nós temos aqui. Você está dormindo, e chega em você e fala assim, acorda. Vamos psicografar. Opa, peraí. Se vocês não dormem aí, aqui a gente dorme. Então, quer dizer, necessidade incessante e inoportuna de escrever. Chama obsessão. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando o agir e falar o seu malgrado. Constrangimento. Constrange o obsediado. Já pensou um médium constrangido na psicografia, na comunicação psicofônica? Por último, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa, o objeto. Sou Vicente do céu, em casa, eu não posso botar a mão no apagador que as lâmpadas queimam. O telefone aí em casa toca. Eu pego o telefone, não tem ninguém. A campainha da porta toca, eu vou lá, não tem ninguém. Sou Vicente do céu. Eu tenho que desenvolver esse negócio. Não tem que desenvolver esse negócio, porque esse negócio é uma obsessão. Esse negócio tem que ser o quê? Tem que ser elaborado, trabalhado. E não ser desenvolvido. Tem muita gente confundindo a obsessão como mediunidade. Tratando a obsessão como mediunidade. E tem gente, às vezes, negando a mediunidade. É preciso discernimento. Quando uma coisa não é outra coisa. Quando você é portador da faculdade medianímica, puramente mediúnica, e não é dotado da obsessão, que é muito difícil. Mas quando você é dotado da faculdade mediúnica, e também é obsediado. Ou às vezes você não tem faculdade mediúnica, é simplesmente obsediado. Então eu estou tentando mostrar para vocês, amigos, que existem 9 itens que caracterizam a obsessão, que são os mesmos sintomas e efeitos da faculdade mediúnica, medianímica. Não tem diferença. Então, psicografar, ver os espíritos, ouvi-los, ruídos, batidas, movimento de objeto ao nosso redor, não caracteriza a mediunidade em si, mas muitas vezes a obsessão. Então é preciso filtrar essas coisas, é preciso façamos nós um discernimento, quando uma coisa deve ser tratada não como a outra coisa. Obsessão é doença, mediunidade não é doença. Mediunidade é saúde, é vigor, é energia salutar, ela é neutra.
A obsessão é patologia, é doença. Infelizmente, nosso tema não é permissível esboçarmos tudo. Para terminar, tendo a mediunidade, a sintonia como sendo a base do seu funcionamento, o mesmo se dá com a obsessão, como sendo o equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Resumindo, a sintonia constitui lei inderrogável do funcionamento tanto da mediunidade quanto da obsessão. Então veja bem, que a sintonia ela é a base do fenômeno mediúnico, assim como também é a base do fenômeno da obsessão. Por isso que muitas vezes a gente está muito mais obsediado do que dotado de uma faculdade mediúnica. Então tem que ser tratado como obsessão. Viu? Aí fica então a grande dificuldade em distingui-las. Quando uma não é a outra. Quando tratar a obsessão simplesmente e não levar um médium obsediado para uma mesa mediúnica e tratar ele como um obsediado. Se for somente obsessão, tratando o médium pela obsessão, então logo passa, acaba toda a perturbação. Se ele tiver a faculdade mediúnica, restará a faculdade mediúnica. Então ele virá praticar a mediunidade. Viu? Então é assim que tem que ser tratado, com muito cautela, com muito zelo, não tratando a obsessão como mediunidade. Quando chega em nossa casa alguém apresentando um quadro sintomático, um quadro perturbador, Sr. Vicente do céu, eu não estou conseguindo dormir mais. Eu estou numa insônia, eu estou tendo assim umas banzeiras, umas tonteiras, eu estou vendo uns vultos passando na minha frente. Procura o médico. Você está tendo problema no corpo físico, problema neurológico. Procure o médico primeiro, depois então vem para a casa espírita. Porque às vezes você está tendo um problema ocular, problema do labirinto. Então você está apresentando um problema puramente patológico. Então mediunidade não é patologia. Obsessão é patologia. Quer dizer, doença. Tem que ser tratado como doença. Então eu gostaria assim de deixar para vocês essa breve fala e me colocando à disposição em outras oportunidades, não na terça-feira, que eu não disponho de tempo na terça-feira, porque nós temos no CEP, todas as terça-feiras reuniões no CEP. Eu gostaria de poder estar com vocês aqui sempre na terça-feira, mas faz um ano que eu estive aqui na terça-feira com vocês. Eu só tenho disponibilidade na quarta-feira, quando eu não tenho outros compromissos nos outros centros espíritas. Eu me predisponho a continuar esse assunto em outros momentos, tá? Em outras discussões, tá? De forma bilateral, tá? Interativa, para que nós possamos realmente dissecarmos esse assunto com maior precisão. Eu vim aqui nessa noite hoje para trazer essa mensagem para vocês. Agradecer ao Sérgio Bebiano, que tem aberto as portas para nós aqui, ao nosso amigo Alexandre Malbessa, que nos convidou, e a todos vocês, carinhosamente, que aqui nos ouviram nessa noite. E dizer a todos vocês que não brinque com a mediunidade. A mediunidade é coisa santa, é coisa pura, é coisa séria. Tratamos ela como realmente ela é. E tratamos a obsessão como realmente a obsessão está para nós. Feliz 2014, um ano repleto de muita paz, de muita luz na vida de cada um de vocês, no lar, na família de vocês. Obrigado e boa noite.